Olá, boa noite para você. Carros rebocados no Rio e em cidades da Baixada estão sendo levados pelo Detran para o depósito de uma empresa em Duque de Caxias. O órgão nem sequer tem contrato com a empresa. Utiliza um convênio firmado com a prefeitura do município. Mas só os carros rebocados em Caxias deveriam ir para lá. O RJ2 apurou que a empresa beneficiada tem ligações com políticos, em especial o deputado Márcio Canella. A reportagem é da Anita Prado, do Henrique Pinho, do Felipe Azevedo e do Elter Duarte. Arco Metropolitano, altura de Nova Iguaçu. Olha aí, rapaziada, o tanto de reboque aqui, ó. Rio de Janeiro, Avenida Brasil. Aqui em Deodoro, hein? Pega essa visão aí, ó. Aí. Agora na Penha. Tem mais ali, ó. Carros podem sim ser apreendidos pela autoridade de trânsito e rebocados por uma empresa contratada em licitação pública, nos casos estabelecidos pela lei, como, por exemplo, o estacionamento irregular. As regras são absolutamente claras, mas essa é uma atividade nebulosa na região metropolitana do Rio. No fim de setembro, o Departamento de Transportes Rodoviários, o DETRO, parou de comandar o reboque de carros nas operações do Detran. A partir do momento que o DETRO... A decisão foi anunciada na CPI da Alerj, que apura supostas irregularidades na APL, a empresa de reboques contratada pelo DETRO. Desde então, os 4 depósitos do departamento deixaram de receber carros apreendidos pelo Detran. Aí, Como explicar, então, essas imagens registradas em vários pontos da Avenida Brasil nas últimas semanas? aí o reboque já estão cheios já. Só que só vão sair depois que os outros 3 deles chegar. Aí, mais um reboque da opção ativa aqui no BPVE. Antes mesmo de a APL ser suspensa, uma outra empresa passou a ser vista nas operações do Detran, a Opção Ativa. Tem mais reboque deles aqui, ó, dia 21/8. Operação da APL, opção ativa junto aqui na operação. Depois, surgiram registros da Opção Ativa atuando sozinha no município do Rio. Nós já sabemos que os 4 depósitos do DETRO no município do Rio não estão recebendo, no momento, carros apreendidos em operações do Detran. Então, para onde esses veículos estão sendo levados? Nós fomos investigar. Este Siena, apreendido em Deodoro, com lacres nas portas, está em cima do reboque. Pela placa, localizamos o carro num depósito a 30 quilômetros do local da apreensão, em outro município. Este é o depósito municipal de Duque de Caxias, administrado pela empresa Opção Ativa. Nossa produtora informou a placa do Siena na recepção do depósito. Esses motoristas vieram em Caxias buscar os carros rebocados também em outras cidades. É ali embaixo, lá na São João, ali, em Mesquita. Trouxeram pra cá? Eles estão trazendo a maioria pra cá. O Código de Trânsito diz que o serviço de remoção, depósito e guarda de veículos poderá ser realizado por órgão público diretamente ou por particular, contratado por licitação pública. Até agosto, os carros apreendidos pelo Detran eram levados para os pátios do DETRO, administrados pela APL. O fato de o Siena, apreendido em Deodoro, ter sido levado para a Baixada, para Duque de Caxias, é uma novidade. A Opção Ativa é legalmente contratada pelo município de Duque de Caxias para gerenciar o depósito público dos veículos apreendidos e abandonados na cidade. Mas os reboques da empresa têm sido usados em operações não só no Rio, mas também na Baixada. O RJ2 perguntou às prefeituras do Rio, de Nova Iguaçu e de Mesquita se elas têm algum tipo de contrato ou convênio com a empresa Opção Ativa. E a resposta das 3 prefeituras foi não. Perguntamos ao Detran como uma empresa que tem contrato apenas com Duque de Caxias pode atuar em outros municípios. O Detran nos enviou documentos mostrando que tem convênios de colaboração com os municípios para a remoção dos carros. E confirmou que, como somente Duque de Caxias tem empresa licitada, optou por utilizar os serviços da Opção Ativa em toda a região.
Mas o advogado Osmar Berardo Filho, especialista em direito administrativo, explica que, se a opção ativa só tem contrato licitado com a Prefeitura de Duque de Caxias, ela não poderia estar agindo em outros municípios. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, é obrigação do Detran licitar a contratação desse serviço para as cidades a que ele atende, inclusive Rio de Janeiro. Mas os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, poderão aferir melhor a legalidade dessa contratação, que se afigura uma contratação direta. E caso haja alguma ilegalidade, isso pode configurar crime previsto na Lei de Licitações e Contratos, e as partes envolvidas estão sujeitas, inclusive, às penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa e também de ressarcirem os danos que tiverem causado aos cofres públicos. Mas quem é o responsável pela empresa Opção Ativa, que tem reboques atuando na região metropolitana em parceria com o Detran? Na Receita Federal, aparece o nome de Felipe Correia da Cruz como sócio administrador. O capital social da empresa é de R$2 milhões. Apesar de ser sócio da Opção Ativa, Felipe mora em um bairro simples em São Gonçalo e atende como recepcionista na empresa. Foi ele quem nos recebeu nas 2 vezes em que estivemos no depósito. A nossa produtora perguntou para Felipe como carros rebocados em outros municípios foram parar em Duque de Caxias. A resposta está na ponta da língua. Chamou o parque aqui do lado da escola, entendeu? A parte aqui é da prefeitura e do Duque de Caxias. Então tem um convênio com o Detran que ajuda a fazer uma parceria com o Detran nessas linhas, entendeu?